quero mostrar um jeito simples de como converter um arquivo Markdown para DocX. Né? Então, se você está trabalhando com documentação versionada, um dos melhores jeitos de você trabalhar com essa documentação é usando Markdown e Git. Para quem está mais na parte técnica e trabalha bastante com arquivo texto, Markdown é um formato, é um padrão que a gente usa, em que a gente vai usar esses caracteres para denotar título, a gente tem aqui o negrito usando os asteriscos. Tá? Então, para quem já conhece Markdown, aqui eu já parto do princípio que quem está vendo aqui já tem um conhecimento em Markdown. Tá? E é bem legal quando você trabalha com Git, porque você consegue manter o histórico disso. Só que, muitas vezes, quem está recebendo esse arquivo não gosta de trabalhar com Markdown, não tem conhecimento, ou quer alguma coisa que ela consiga mexer de um jeito mais fácil para ela, que usualmente vai ser o Word. Né? Óbvio, a pessoa pode também, num caso muito mais raro, usar o LibreOffice, alguma coisa assim, mas o padrão que a gente usa é o DocX, né? O padrão que é usado em 99% das vezes. Tá? Então, a gente tem uma ferramenta chamada Pandoc que pode ajudar. Tá? Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um linkzinho com a explicação de como instalar o Pandoc. O Pandoc ele funciona em Windows, que é onde eu estou mostrando aqui, mas eu uso bastante Linux. Ele no Linux funciona muito bem, no Mac também eu fiz teste, funciona muito bem. Então, isso não é algo que é focado apenas em um sistema operacional, ele funciona para todos. Tá? E o comando é o mesmo, né? Nem o comando muda. Perfeito? Então, aqui a gente já tem um primeiro documento que eu gerei como exemplo, né, para a gente poder fazer essa demonstração aqui. Então, como é que a gente vai usar o Pandoc num primeiro momento? Né? A gente tem esse arquivo restrições.md aqui na linha de comando, ou pode ser lá na própria linha de comando do Visual Studio. A gente vai colocar um comando, que é o Pandoc, e falando para ele qual que é a entrada e qual que é a saída. Então, Pandoc, aqui restrições.md é o arquivo de entrada, e o restrições aqui eu vou fazer, ao invés de PDF, eu vou colocar para DocX. Legal, ele abriu aqui. Vamos dar uma olhadinha na geração do arquivo, né? A gente está no mesmo diretório aqui, vou abrir esse restrições.docx. E ele já está formatadinho, né? Já é uma primeira ideia bem interessante, porque só com o comando a gente já tem esse arquivo .docx. Mas tem um desafio interessante aqui, que é, de repente a gente não usa na empresa essa fonte, ou a gente precisa ter a gente quer deixar uma margem um pouco menor para que o documento tenha uma legibilidade um pouco diferente, ou ele esteja em uma quantidade menor de páginas, né? Ou a gente quer trocar cor de fonte, quer fazer alguma alteração qualquer. Né? E se a gente olha lá no Markdown, não tem como você fazer isso dentro do Markdown. Né? A gente não tem as anotações, por exemplo, quando a gente vai jogar de Pandoc, quando a gente usando Pandoc, a gente vai jogar de Markdown para PDF, a gente consegue fazer algumas anotações aqui para que ele formate. Tá? Inclusive, se tiver interesse desse vídeo para PDF, também dá um toque, deixa aqui no comentário que a gente coloca. Tá? Então, aqui a gente tem o documento só com as formatações e a gente não tem como falar, usa tal fonte, usa tal margem. Mas tem uma saída, que a gente vai usar um arquivo padrão, que é um arquivo que a gente pede para o Pandoc gerar e a gente vai trabalhar em cima desse arquivo padrão. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Em primeiro lugar, a gente vai pedir para o Pandoc gerar para a gente esse arquivo padrão. Então, eu vou fazer Pandoc, print default data file. Esse referência.docx ele não precisa existir, ele é só estou falando que eu quero, né, o default data file aqui vai ser o docx, né, e o arquivo de referência, e eu vou chamar ele aqui de custom reference. Legal. Gerou, o Pandoc ele funciona muito rápido. Para a maioria das coisas que a gente vai fazer, ele funciona muito rápido. E ele criou aqui esse custom reference. No que a gente abriu aqui, a gente vai ver que ele está trazendo como se fosse uma lista de todos os itens que podem existir naquele documento, né? Todas as formatações. Então, o que a gente pode fazer aqui? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, venho aqui em Layout, vou reduzir a margem, vou deixar uma margem menorzinha aqui. Tá? Sempre que você tentar salvar, ele pode aparecer essa mensagem do verificador de compatibilidade, é só dar um continuar. Perfeito? Outra coisa que eu quero fazer, eu quero mudar o esquema de cores aqui, e eu estou fazendo coisa simples, mas qualquer complexidade que tiver, vocês tiverem, pode usar. Eu vou transformar aqui
para um termo diferente aqui. E vou trocar também o tema de fontes, né? Vou usar uma fonte diferente aqui e vou transformar para Kandara. Legal? Salvei aqui. Gravei, dei um gravar lá, vamos fechar esse arquivo, né? Vou fechar esse arquivo também. Salvamento automático. E aqui a gente tem o que? O restrições antigo, né? Que é o que a gente gerou anteriormente. A gente foi pela data aqui. Eu vou até excluir ele para a gente não ter confusão. Aqui o restrições e aqui o custom reference. Então, como é que a gente vai fazer para gerar agora? Né? Para gerar, o comando vai ser o mesmo. Então, eu venho aqui, vou colocar o mesmo comando, só que eu vou colocar um parâmetro novo, que eu vou falar para ele qual que é o meu arquivo de referência. Então tá aqui, tá vendo? Reference doc, custom reference.docx. Então aqui é que ele está falando que ele vai usar esse arquivo. Quando eu dou um enter, ele gerou. Vamos dar uma olhadinha lá no arquivo que foi gerado. E aqui a gente tem já com as margens que a gente definiu, já com as cores, com a fonte certinha. Então ele usou o nosso documento de referência. Perfeito? Isso não fica mais complexo que isso. Perfeito? Onde que essa ideia é interessante também? Não só no momento em que a gente está comunicando com pessoas que não estão envoltas nesse processo técnico de mexer com os arquivos, de mexer com os repositórios, mas isso aqui também pode ser colocado no pipeline. Então você pode ter um repositório específico de documentação e sempre que tem alguma alteração de documentação, você já pode colocar para que ele gere o arquivo texto, gere o doc, gere o PDF, gere o PDF para poder deixar disponibilizado para quem precisar. Perfeito? Então é isso. Até a próxima.